Olá a todos e a todas. Então, esta todos. semana, neste episódio, vamos tocar os tambores. Vamos falar sobre apego. E como é óbvio, é a Mariana que vai começar, porque ela vai dar o mote e eu só vou atrás dela. Ok, pessoal? Então, porquê apego? Porque esta semana veio-me várias vezes esta questão do apego. Primeiro porque o Tiago está fora, não é? Durante umas semanas e, portanto, uma pessoa tem apego, não é? Eu, por acaso, já tinha pensado, como é que será que está a Marianita? Sim, já tenho amigas minhas a mandarem mensagem. Então, amiga, como é que estás? E eu, sem tempo sequer para ter saudades do meu marido. É bom sinal, é bom sinal. Quer ver, pronto. As mulheres é que são mais frias. Sim. Por acaso tem sido um problema, sabes? Porque eu sou muito quente, literalmente, durante a noite. Tipo, eu aqueço muito, é uma coisa estranha no meu corpo. Vários médicos já me disseram que é muito estranho, porque é suposto arrefecer. O meu corpo aquece muito. E assim, eu normalmente durmo só com o lençol, porque se eu tiver frio, vou ao aquecedor, não é? Tipo, agarro-me ao Tiago. O Tiago, quando eu o conheci, ele tinha tipo um cobertor de zorro na cama. Eu disse: olha, para te avisar que isso vai sair daí. E ele: porquê? Estamos no inverno. E eu: tá bem, mas comigo não precisa desse cobertor. Porque eu aqueço mesmo muito. E problema, não posso dormir só com o lençol, porque tenho frio, mas se eu dormir com o edredão, eu tenho imenso calor. Tipo, eu não transpirava durante a noite há muito tempo. Tipo, acontecia muito quando eu estava solteira, por causa desta... Mas não acontecia, assim, várias noites seguidas há muito tempo. E, tipo, agora todas as noites eu acordo, tipo, super transpirada. Pronto, tens que levar uma mini manta. Está a ser muito difícil. Enfim, apego, Enfim, que é para isso que viemos cá hoje. Não tem nada a ver com a minha vida, com os meus lençóis. E depois houve outra questão, que é, há pouco eu estava a falar com a Fátima, que é a dona do espaço onde eu dou sessões. Nós às vezes temos assim umas deep talks, e estávamos a falar sobre o apego, porque ela é enfermeira no hospital, e estávamos a falar sobre casos às vezes de partos que não correm bem, estávamos a falar de mortes dos nossos pais, porque já perdemos as duas a nossa mãe, e tudo mais. E depois estávamos a falar desta questão de o ser humano ser muito apegado. E ela contou uma história que eu chorei ao ouvir a história. Eu também choro por tudo e por nada, não é preciso muito para eu chorar. Mas eu chorei ao ouvir esta história, que é uma grávida que ia ter o bebê, mas o feto já estava morto, pronto, ele ficou asfixiado com o cordão. Quando foi para o hospital já, ou seja, quando ela chegou ao hospital, o feto já estava morto. E ela estava-me a contar a postura do pai, porque ela estava-me a dizer, normalmente os pais ficam super revoltados, é uma situação super difícil Claro. de gerir, não é? Porque eles querem culpar alguém, mas não há ali não há culpados ninguém naquele que caso. tenha culpa. E ela estava a falar de um caso de um pai que ela diz, foi das pessoas mais sábias que eu já conheci, porque o bebê, não é? Estava naquele estado e no final ele pediu ao médico se podia ver o bebê. Aliás, pediu-lhe ela se podia ver o bebê, e ela disse que tinha que pedir autorização ao médico, mas se ele tinha noção da situação, ele disse: sim, eu tenho, mas eu queria despedir-me do meu filho. E depois o médico disse-lhe que então ele tinha que deixar fazer o parto, porque ela diz que às vezes os bebés, quando já faleceram, vêm assim num estado um bocadinho... Ela diz que o bebê nasceu perfeito, lindo, maravilhoso, tipo, lindo. Ela diz que é dos bebés mais bonitos, ela já fez montes de partos, e que ele era dos bebés mais lindos que eu já tinha visto. Eles eram os dois negros, então o bebê era assim morninho. E quando virou o bebê foi tipo, uau, ok, não é nada traumatizante do estado em que o bebê está, e permitiram o pai entrar, então o pai teve que se equipar. E ela diz que foi lindo, porque o pai agarrou no bebê. Eu vou tentar não chorar agora, mas... Ele agarrou no bebê, meteu-o ao colo, disse que ele tinha sido muito desejado, que eles o amavam imenso, independentemente de ele ter ficado ou não, que respeitavam se ele não queria ter ficado, se a alma dele não queria ter ficado. Ela diz: olha, eu fui-me logo embora, porque eu desatei a chorar, babirranho, e depois a mãe não queria ver o bebê. Depois ele é que vestiu o bebê, ele pediu para vestir o bebê, levaram depois o bebê, depois ele teve um bocadinho a conversar com ela, e então pediu se ela podia ver também o bebê afinal. E foi tudo tão bonito, e ela diz, a aceitação daquele pai que tinha acabado de perder o filho foi incrível.
E eu achei que isto foi há bocado, então eu pensei, isto é um ótimo tema. Eu diria aí, Mariana, estou deliciada a ouvir a história, Não é? deliciada mesmo, no bom sentido, e o que eu te posso dizer é o contraponto do apego é a aceitação. Completamente. A aceitação incondicional, ou seja, que é independentemente da adversidade que aparece, tu aceitas, acolhes aquela situação e consegues nutrir amor mesmo num ato de uma dureza tão extrema que é perder um filho que ainda nem sequer tinha nascido. Sim, e a questão é como é que se chega esta aceitação? E a este entendimento tão... Sim, porque eu depois também estava a dizer-lhe a ela que eu sempre tive muito pessoas, pessoas próximas de mim a perguntarem-me como é que eu lidava tão bem com o falecimento da minha mãe. Como é que eu não me revoltei, como é que eu não... E para mim sempre foi tão natural, Sim. sabes? E eu acho que teve muito a ver com esta questão do desapego. Porque muitas vezes nós achamos que, sei lá, no outro dia o Tiago dizia-me assim: já não sei viver sem ti, amor. E eu estava a falar isto com a Fátima. Eu acho que todos sabemos viver sem o outro. Claro. Se a vida é muito melhor com o outro, outro, sim, boa, ótimo, ainda bem. Mas na nossa individualidade, eu acho que é um bocadinho romântico demais nós dizermos que não sabemos viver sem outra pessoa. Porque isso é estar apegado a ela. Não estou aqui a dizer que é isso que o Tiago... Pronto, foi só um comentário. É um comentário que toda a gente faz. Que toda Quando a gente gosta, faz, é o comentário que nós fazemos. E o que nós fazemos é... E que eu cito às vezes também, que é tipo, como é que seria a minha vida sem ele? No outro dia que eu achei que ele tinha morrido, tinha tido um acidente, pronto. Depois eu faço alguns cenários, estás a ver? A pensar, agora se eu teve um acidente, e agora como é que eu vou fazer? E depois fico a casa, e depois a Beatriz, e depois... Mariana, tu ainda nem sabes se ele morreu ou não. Tipo, ele nem teve acidente nenhum, como é que ele já morreu e já estás a fazer as partilhas e a perceber como é que vais resolver a tua vida depois dele. Eu viajo muito às vezes, quando não deve ser só eu, não é? Não, toda a gente viaja. Todos viajamos quando estamos a dramatizar. Toda a gente. E no apego então viajamos não muito. Não é? Viajamos imenso. Porque é dramático. Sim, e é aquela sensação de que as coisas, não é? E o apego às coisas fazem-nos sentir seguros. Pô, não sei, é muito estranho, que é tipo, uma pessoa, quando imagina, sei lá, acho que isto não me acontece com mais ninguém, mas com ele, no outro dia foi mesmo, porque eu estava numa viagem grande e era suposto ter-me respondido e não me respondeu durante horas e eu pensei, pronto. Aconteceu alguma coisa. Aconteceu alguma coisa, até porque eles andam um bocado numa maré de azar e eu pensei, aconteceu alguma coisa. Pronto. Liguei, nada, eu vou. Portanto, viveste a situação oposta, que era, estavam sempre com o problema de se ele te ligasse e tu não atendesses e a seguir foste tu que viveste isso. Exato. E eu, não, mas é que o problema é que ele estava na viagem. Exato. Fosse um dia normal. Claro. Né? Não me atendo, ok, liga-me depois. O problema é que eles estavam a ir de carro numa longa viagem. Eu nem fazia ideia de onde é que eles estavam. Pensei, se acontece alguma coisa, como é que eu vou saber? Não é? Vou ligar para a França. Para onde? Não sei se eles estão em Paris, estou na fronteira, não faço ideia. Vou morrer aqui em desespero. Daqui a bocado a mãe dele vai-me ligar a perguntar por ele, eu não sei dele. Adoro. Pânico. Mas, pronto, isto é o desespero do apego. Do apego. De que não é do apego, não é? Não, sim, é da preocupação. Pronto, é da preocupação com a pessoa que amamos, não é? Claro. Pronto, mas aqui a questão do apego, eu hoje estou a divagar muito. Tu toma conta de mim, por favor. Não, eu não tomo. Eu hoje não, cuida de mim porque... Mas eu cuido sempre que há já alguns anos. Não, mas cuida deste podcast, por favor. Tipo, eu estou a viajar muito. Não, mas hoje tem que ser assim. E portanto, eu acho que isto pode estar, e agora estou aqui eu a processar a informação. Esta questão do apego está muito relacionada também com a necessidade de controle. Sem dúvida nenhuma. Porque é do género. Porque é que para mim foi fácil fazer... Fácil? Não estou a dizer que foi fácil, mas... Sim, foi... relativamente tranquilo fazer o luto da minha mãe. Porque eu basicamente aceitei que não controlava absolutamente nada. Claro. Sabes? Como aquele pai aceitou que não controlava aquele filho não querer ter ficado. Sim. Não é não querer ter ficado, é ter escolhido vir cá fazer só esta viagem. Porque eu acho que está muito conectado com esta necessidade de controle, que é eu preciso
de, perdão, controlar tudo o que está à minha volta. Eu preciso controlar se a minha mãe cá fica ou não. E isso era um problema que eu se calhar tinha há muito tempo. Essa necessidade de controle, de controlar toda a gente, de saber que toda a gente estava bem, que ninguém ia sofrer, que nananã. E a partir do momento em que eu me rendi um bocado a que às vezes a vida toma as proporções que ela quer e não é as que eu quero, eu acho que aquilo que tu me dizias muito durante muito tempo, tu usaste uma cena de eu ter que aprender a surfar a onda, não é? Tipo, tens que aprender a estar na prancha, a onda vem e tu surfas e depois vem a outra e depois tu cais e depois vem a outra e tens que aprender a surfar a onda. E esta nossa rigidez do apego, de querermos as pessoas connosco. Fazem-nos partir muitas pranchas. Sim. Porque nós não vamos com. Porque, primeiro, o apego, o que é lá está, tu estavas a falar muito bem, é um controle, sem dúvida nenhuma. Para além do controle, que eu acho que é mais caricato e curioso, nós achamos que controlamos. Sim, completamente. Logo, se achamos que controlamos, o apego torna-se mesmo bastante exagerado. Quando tu vais na onda, vais surfar a onda, e tu sabes que aquela prancha amanhã pode não ser aquela e pode ser outra, e que tu não tens tempo de dizer esta é a minha prancha, mas esta é a prancha que eu preciso agora, é esta viragem que ninguém quase sabe fazer no mundo. É quando tu sabes que hoje estás nesta casa, e é engraçado que eu vinha ontem no carro e olha para uns prédios que estavam a ser construídos numa parte que era quinta, de certeza há uns bons anos atrás. E eu pensava assim, daqui a 20 anos, como é que será que estarão estes prédios? A maioria deles estará aqui e a quantidade de novos que vai surgir. E nós temos o apego até à nossa casa. As coisas básicas, simples, que nós achamos que são eternas e que são para sempre, mas não é verdade. Quando nós já não estivermos cá nesta vida, pelo menos neste circuito desta década, deste século, quero dizer, esta casa que agora é minha, um dia vai deixar de ser minha, um dia há de ser alguém que a vai herdar e que provavelmente a vai vender, e este prédio até pode ser demolido daqui a 50 ou 60 ou 70 anos, e a vida é isto. Mas eu vou pegar as coisas. E a vida é a mesma coisa, porque nós achamos, quando nós compramos e achamos que somos, é para sempre. Eu ontem atendi uma cliente minha que vinha muito frágil, porque o pai que tinha tido Covid já estava em prolongado cansaço há muito tempo e quando foram fazer testes perceberam que ele tinha uma doença degenerativa. E aquela pessoa que era a base, aquela filha muito crescida, dizia, e agora o que é que eu vou fazer? E isto é o que acontece todos os dias. Vai haver um dia, como tu, que a tua mãe estava cá e no dia a seguir já não estava. E há sempre um nascer do sol novo com alguma diferença a seguir. Sim, havia uma cliente agora que me dizia, agora um destes dias em sessão, que também já perdeu a mãe, e ela dizia-me foi muito difícil porque na minha era quase como se eu não conseguisse conceber eu no mundo sem a minha mãe. Exato. Porque foi ela que me trouxe ao mundo. Então é quase como se a mãe fosse o tronco, sabes? E ela o ramo. E ela o ramo e a raiz fosse este mundo, não é? E não existia tronco. Claro. E ela fez muita confusão como é que foi ela que me trouxe ao mundo, como é que existo eu e ela não existe, não é? Claro. Era quase como se aqui uma confusão mental. Mas tu isto é o apego. Sim, tu estavas a falar do apego às coisas e é muito engraçado porque foi uma questão que eu resolvi muito cedo, muito nova. Claro. Pudera, não é? Sim, foste obrigada. Sim, mas que foi porque eu sempre sonhei com um dia crescer naquela casa, quiçá construir ali a minha casa ao pé, porque o terreno era gigante. Sempre sonhei em tipo, pegar na empresa dos meus pais e dar-lhe continuação. E isso sempre foi muito a minha visão inconsciente, sabes? Claro. Hoje em dia eu consigo olhar para trás e ver que isso era a minha certeza absoluta. O que é que querias ser quando fosses grande? Eu queria claramente continuar a empresa do meu pai. Era muito óbvio para mim. Eu com 8 anos queria conduzir empreendedores. Adoro. E conduzia às vezes. Eles só não me deixavam. Depois ficava chateada porque eles não me deixavam descarregar as paletes dos caminhões. Não sei porquê. Com 8 anos, realmente. Com 8 anos, que parvo não isso, percebo. não é? Não percebo. Mas na altura, mas eu sempre achei muito grande. Então era tipo...
Como é que não me deixam? Vocês não sabem ver que eu consigo conduzir isto, por amor de Deus. Quem conduz uma palete vazia, conduz uma palete cheia. A única diferença é que estão lá 1000 euros em cima, por amor de Deus. E eu, a noção do dinheiro também com 8 anos deverias tê-la. Sim, já tinha muito. Já tinha muito, porque eu ouvia muito essas... Claro. Eu passava muito tempo no escritório da empresa, então eu ouvia muito, tipo, para mim, ouvir falar em toneladas, milhares de euros, fretes, Era peanuts. Daí esta visão. Então, quando aos 13 anos Nada. ficamos sem Sem nada, foi tipo, então calma, os meus avós construíram isto tudo, os meus pais continuaram a construir isto tudo, e agora ficamos sem nada. E agora o que é que resta? E toda a tralha que estava naquelas casas e nas garagens, tipo, só Deus sabe a tralha que lá estava. Tu não imaginas. Nós somos todos os acumuladores natos. Epá, houve uma cena inacreditável, tipo, desde coisas da empresa a coisas nossas, coisas da empresa, depois tivemos de trazer os arquivos todos da empresa, por durante 5 anos Sim. tivemos de trazer aquela batalhada toda. Opá, houve. E para mim foi um choque tão grande que eu aí percebi, ok, também foi a minha capacidade de sonhar, lá está, Claro. principalmente a nível financeiro, foi tipo, ok, nós não somos nada neste mundo, tipo, tudo pode acontecer e... Quem faz por acontecer somos nós. Exato, mas mesmo assim, às vezes fazes, não é? Às vezes as coisas acontecem, tipo, vem uma calamidade qualquer natural. Por isso é que nós não controlamos nada. Exatamente. E eu aí foi tipo, agora vou ter que me despedir desta casa, que eu achei que ia ter para sempre. Eu ainda hoje passo naquela casa. E ela como se fosse tua. E às vezes paro lá só, tipo, a relembrar as memórias, sabes? Sei. Tipo, e passo naquelas ruas daquela terra e revivo eu a andar de bicicleta e não sei o quê. Ninguém sabe se tu um dia poderás Eu gostava muito de voltar a comprar a casa, sim, mas é um dia, porque é uma casa muito grande. É uma não, são várias. Aliás, hoje em dia são 4 casas, porque ele transformou aquilo em 4 casas. Ok. O dono, são 4 casas para arrendar, pronto. Então, pronto, ainda tenho que trabalhar um bocadinho. Mas eu gostava muito de comprar um dia aquela casa. Não é que esteja apegada àquilo Sim, e não sim. é o meu objetivo de vida, mas se algum dia tiver disponibilidade financeira para isso, até porque são 4 casas e é um bom investimento, Claro. Gostava de o fazer, também de certa forma honrar os meus avós e... Claro. Mas realmente isto para mim foi tipo uma bomba atómica. Ok, a partir de agora Tudo pode vir. tudo pode vir, sabes? Sim. Tipo, a nível material. Sim, e o apego é mesmo isso, Mariana. É quando tu escolhes o que é que decides fazer com a situação. Ou apegas-te ao sofrimento, ou apegas-te à aceitação. Mas que na altura eu sofri muito. Claro, atenção. mas não te apegaste a ele. Durante algum tempo se calhar apeguei, mas não, era uma miúda. isso é o luto. É o luto pois, que se faz. Não sei. Quando tu fazes o luto, sim, tu sim, não é uma questão de apego, é uma questão de transformar a dor em amor, porque quando tu transformas tudo aquilo que são as tuas dores, tu não vês dor a seguir. Sim, talvez tenha sido o luto, sim. Foi muito, Percebes? foi uma grande É como mudança. este pai, repara, este pai escolheu aceitar aquela situação. O que é que ele poderia fazer em relação àquela situação? Absolutamente nada, não é? Ele escolheu, foi despedir-se de forma digna daquele filho, que ele queria tanto ser pai daquela criança e não deixou de o ser, simplesmente despediu-se dele de uma forma digna. Quantas grávidas não têm esta capacidade emocional, nem têm ninguém que as guie, porque repara, não houve nenhuma equipa médica que guiasse aquela mãe, quem guiou aquela mãe foi aquele marido. Porque acho que é assim que tem que ser, porque aquilo, por muitos técnicos que tu possas ter ali, é o teu coração que te conduz, não é a parte técnica da coisa. Sim, podias ter ali a melhor equipa do mundo, Sim. Pode não fazer nada se a pessoa nem sequer os deixar abrir a boca. Sim, é muito por aí. E foi engraçado, eu agora vou extrapolar se calhar o apego para outras coisas, que é, por exemplo, eu lembro-me perfeitamente que eu já vivi algumas coisas na vida, não é? E há sítios que eu achava que ia ficar lá a trabalhar e a fazer aquelas coisas para o resto da minha vida, porque amava fazer aquilo. E às vezes, uma das coisas que eu aprendi neste meu caminho, meu de Cláudia, é que às vezes nós estamos tão agarrados àquela coisa que aparentemente nos parece tão saborosa, que não conseguimos ver que para além daquilo há outra potencialidade. E por isso é que eu aprendi mesmo que surfar a vida é surfar não sempre na mesma prancha.
podes ter a mesma, podes, mas ao lado podes ter outras que te possam ajudar a fazer melhor as ondas que vêm aí. Porquê é que eu digo isto? Porque às vezes estás tão bem naquilo, naquela posição, naquele momento, naquela situação, e a tua recusa a quereres receber o novo lá está, é um apego àquilo que pode vir de tão bom. E às vezes é o inusitado e o inesperado que nos mostra que, estavas bem, mas não sabias que ainda podias ficar melhor. Mas lá está, isso aí é confiar na vida, não é? É não teres o apego, ou seja, podes ter algum apego, mas mas libertas. Se um dia for para ir, tu aceitas que vais. E quando tu aceitas verdadeiramente, pode doer, mas depois de viveres aquela dor, tu vais perceber que vem mais coisas para além. Há muitas vezes que eu digo assim, eu ainda não tenho entendimento do porquê disto me estar a acontecer, mas eu sei que lá à frente eu depois vou saber qual um dos motivos, porque há milhares. E é quando tu trazes este teu sentimento que é, ok, eu vou sofrer agora porque agora é o caminho. E a seguir eu digo, não, mas eu vou continuar. E eu lá à frente depois eu vou-me sentar, eu vou olhar para trás e vou pensar, não, eu já percebi porque é que aquilo aconteceu, porque eu precisava disto, disto e disto. E sem passar nesta experiência não me era possível conseguir ter um entendimento de algo. E é aqui que eu sinto verdadeiramente que isto é surfar a vida. Se é fácil, não é. Por isso é que nós somos muitos no mundo. Isso faz-me lembrar quando eu chumbei para entrar na TAP, lembras-te? Que eu fiquei super frustrada. Estás a fazer imenso barulho no microfone. Pois estou. Peço imensa desculpa, pessoas. Eu por um momento esqueci-me que estava a gravar. Exato. Eu estava tão a aqui. Conversa hoje está tão no flow que tu nem te lembras. Com licença, vou fazer outra vez. Obrigada. Peço imensa, juro, por menos. Estávamos só a falar. Estávamos só, eu juro. Eu estava mesmo a leste. Eu comecei a ver o microfone e a balançar. Sim. Obrigada. Eu estava só a endireitar o meu É bom sinal. É bom sinal, sim. Estavas a falar da TAP. Sim. Faz lembrar porque isso foi outra que eu nunca tinha chumbado em nada na minha vida, não é? O meu ego de nunca chumbei a nada. Eu chego à TAP e chumbo. E por uma razão muito estúpida que... Está tudo certo. Era porque tinha que ser. Era porque tinha que ser. E depois... Mas eu estava ali numa dor tão grande, sabes? Assim, fogo, mas porquê? E porquê? É que a mim... E porquê? Até que a minha mãe morre, não é? Passado meia dúzia de dias, no dia em que eu fiz a segunda hipótese do exame, e eu vou ver o calendário do planeamento, se eu tivesse passado, porque nós já tínhamos planeamento. Tu não estavas cá? Eu não estava cá. Quando a minha mãe faleceu, eu ia estar o dia que ela se começou a sentir mal, eu ia estar na Suíça. O dia em que ela esteve internada no hospital o dia todo, eu ia estar na Suíça, e o dia em que ela faleceu, eu estava a vir. E isso tinha sido do cacete para ti? É tipo, ok, atrasou-me 15 dias a minha entrada na TAP, ok? Porque é que nós às vezes não quando estamos num momento... Não aceitamos. Em que as coisas não correm bem, isto é a mesma coisa que as relações. Sim. Investimos nas relações. Já falámos nisso nas relações tóxicas. E eu no outro dia falava nisso com uma cliente que tem insistido bastante numa relação que não estava a funcionar, que estão ali no vai, não vai. E eu dizia-lhe, e se existisse outro homem que fosse perfeitamente encaixado em ti, tipo, que fosse feito para ti e não tivesse este peso todo que este tem, como é que seria? Ela, já nem lembro que ela respondeu agora, pronto, já foi há umas semanas, mas foi tipo, pois, mas é que nós vivemos tão apegados àquela ideia. Eu já falei nisso no episódio que falámos de relações tóxicas e não sei o quê, que eu disse que ainda bem que Deus não ouviu as minhas preces para que algumas relações corressem bem. Claro. E eu agora vejo, eu era tão apegada nessa altura à ideia de que tinha que ter alguém. Porque... Sabes? Sei. Porque da primeira pessoa. Ainda bem que aquela pessoa não resultou. Tipo, hoje em dia eu olho para o meu marido e penso, ainda bem que ninguém resultou até hoje. Claro. Ainda esta semana encontrei uma pessoa com quem já estive, e depois disse à minha irmã, eu estava com a minha irmã e disse, realmente... Não tem nada a ver. Mas onde é que uma pessoa está com a cabeça? E porquê é que nós... insistimos? Estamos ali
a insistir com, mas por favor, meu Deus, mas por favor que resulte, e ele que mude, por favor, por mim. Sim, e é engraçado, estas análises todas que acabaste de fazer, é muito engraçado que eu ouço e o meu cérebro começa logo a borbulhar. Eu diria quase em jeito de conclusão aqui desta reflexão toda sobre o apego, Mariana. Eu diria assim, porque é que nós treinamos diariamente tanta vez este gesto que estavas a fazer, mas por favor, mas é só mais um bocadinho, e porque é que a gente não treina, ajuda-me a aceitar e ajuda-me a ver aquilo que eu não estou a conseguir ver, ajuda-me só a desapegar, porque se nós treinássemos o oposto, era tudo tão mais fácil, mas tão tremendamente mais fácil. Às vezes as pessoas dizem-me assim, Cláudia, mas deixaste que o outro passasse à frente, e eu digo, mas vou ganhar o quê? É primeiro lugar de... E nós estamos tão habituados... Qual é que é o campeonato? Nós estamos tão habituados eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ganhar, eu tenho que ser isto, Não, eu não tenho que ser nada, eu tenho que ser aquilo que eu sou. Se os outros não me veem, é porque eu escolhi assim, não é porque os outros não me veem, eu é que escolho continuamente que os outros não me vejam. E se calhar, agora que eu escolhi que os outros me vissem, à conta deste podcast, não é? Com muita influência exclusiva da Mariana, as pessoas, a sensação que eu tenho no meu dia-a-dia, por mais parvo que possa ser, já estás cá há tantos anos e agora é que parece que as pessoas ainda te veem mais um bocadinho. E não é porque o podcast possa ter muitas ou poucas visualizações, é porque eu me estou a predispor a que no meu dia-a-dia estas coisas aconteçam. Mas continuo a viver às vezes aquela pessoa é tão pouco empática, aquela pessoa... não tem a gratidão, e às vezes eu pergunto, então mas tu fazes as coisas para que os outros te agradeçam? Nós somos tão bons a julgar. Estás a ver? Incrível. Então faz desprovido de... Então aqui a aceitação é a mesma coisa, o julgamento é quando tu metes uma expectativa, o julgamento não, desculpa, o apego, é quando tu metes uma expectativa na coisa, e depois o contraponto eu dizia que era a aceitação, porque é a dificuldade que nós temos em aceitar a realidade. E estar tudo bem, aquela expectativa não se realizar. Porque expectativas nós vamos sempre criar. Sempre. O ser humano é um sonhador nato. Claro, é impossível nós expectativa não temos é que aceitar que é só a expectativa. Daí à realidade vai um caminho, e é nesse caminho que nós não nos podemos apegar ao que não é real, que é a expectativa. Sim, é tipo, ok, a expectativa é esta, não está a acontecer. Aceita só. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos e percebe o que é que isto está a falar. Porque é muito isso. Às vezes nós vivemos muito frustrados, não é? Com estas porquês, esta pergunta. Que é a pergunta que no coaching não se deve fazer nunca. E depois é só aceitar. Se nós aceitarmos, só que não sabemos aceitar, soltamos. Queres deixar aí a pergunta ao pessoal? Pergunta, então, em relação ao apego. Em que situações é que se já sentiram apegados? Ou seja, se neste momento, eu até diria, se neste momento há alguma situação que precisem de aceitar. Credo, hoje. Precisem de aceitação. Há alguma situação que vocês precisem de aceitar para ficarem em paz. Sim, se quiserem podem partilhar, que nós podemos dar resposta por algum Reels eventual. Eventual, sim. E é isso. E é isso. Até ao próximo episódio.